Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez reunidos nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai por nos conceder constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para o nosso crescimento. Este Pai que constantemente nos deixa infinitas portas abertas para realizarmos este processo de transformação. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados companheiros de jornada que constantemente estão conosco, nos auxiliando, nos intuindo para escolhermos ou realizarmos as melhores escolhas para a nossa vida nesta trajetória de seres imortais. Agradecemos, por último, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos realizarmos este tratamento espiritual. Porque, sem sombra de dúvida, que todas as vezes que nos reunimos para este tratamento, para este estudo, para estes esclarecimentos, estamos, em verdade, recebendo mais uma dose, mais uma pílula de medicamento para o tratamento das mazelas que teimamos carregar conosco no sentido moral, essas mazelas espirituais, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência e tantos outros vícios que teimamos carregar conosco ao longo da nossa trajetória de seres imortais. Por isso, nós aqui nos encontramos reunidos constantemente para darmos continuidade a este tratamento, este complemento do tratamento. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E o capítulo é o de número 93, que tem como título Serviço e Inveja. Então, Emmanuel nos traz aqui reflexões acerca do serviço na caridade e, em muitas situações, a inveja. A inveja que nós temos ainda, teimamos em carregar conosco em relação aos serviços que outras pessoas já fazem de uma forma melhor, de uma forma mais ampla, do que as condições que nós já temos ou já conquistamos para realizarmos estas tarefas. Mas antes de começarmos aqui nestas palavras de esclarecimentos de Emmanuel e Chico Xavier, Jesus de Nazaré, os espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, este belíssimo livro de mensagens curtas acerca do perdão, que é este livro Pai, Perdoa-lhes. E hoje é a mensagem que está contida no capítulo de número 93, que tem como título Velhas Feridas. Então aqui, irmão José nos chama a atenção, neste capítulo, acerca destas velhas feridas, aquele cuidado que temos que ter constantemente quando formos conversar com uma pessoa que tenha nos magoado no passado, que tenha cometido algum equívoco, assim como nós já fizemos e continuamos a cometer equívocos na nossa vida, não mexermos nestas velhas feridas.
Então aqui ele nos chama a atenção da seguinte maneira, que quando te dispuseres ao diálogo com alguém, não lhe mexas ou remexas em velhas feridas, recordando episódios desagradáveis de que ele foi protagonista ou de que ela foi protagonista. Mas em muitas situações, quando estamos conversando com uma pessoa desta forma, conforme ele coloca aqui, em muitas situações, até mesmo sem perceber ou de forma proposital, nós falamos para a pessoa: você lembra aquele dia, aquela data, na hora tal, você estava usando a roupa tal, ou eu estava usando a roupa tal, descemos aos mínimos detalhes, você lembra o que você fez? Então aqui, irmão José nos chama a atenção que quando nos dispusermos a conversar com uma pessoa que tenha nos prejudicado no passado, não cometamos este equívoco. Se aquela conversa, aquele diálogo é no sentido de melhorarmos ou retomarmos uma amizade ou retomarmos um diálogo, não remexamos nestas velhas feridas. E aí ele nos diz o seguinte: evita, pois, causar-lhe constrangimentos, rememorando acontecimentos infelizes que, de maneira direta ou indireta, o envolveram ou a envolveram. Então, de maneira direta ou indireta, não causemos constrangimento às outras pessoas, porque, sem sombra de dúvida, nós também não ficaremos felizes ou não ficamos felizes quando isto acontece conosco ou quando isto vir a acontecer conosco. E aí ele nos diz que a caridade do esquecimento em relação às faltas alheias, a caridade do esquecimento em relação às faltas alheias é virtude que mais devemos nos empenhar para colocar em prática. Então aqui ele nos chama a atenção que esta caridade, que é a caridade do esquecimento em relação às faltas alheias, então é uma virtude que devemos nos empenhar em colocar em prática. Então aqui ele nos chama a atenção que precisamos nos esforçar em colocar em prática para esquecermos estas faltas alheias, mas precisamos lembrar que não podemos nos esquecer das nossas faltas, porque quando nós nos esquecemos das nossas faltas, nós não trabalhamos para corrigirmos em nós estes defeitos que teimamos carregar conosco. Então é preciso lembrarmos disso, nós esquecermos as faltas dos outros, mas lembrarmos das nossas naquele sentido de necessidade de correção. Não ficarmos lembrando das nossas faltas para ficarmos nos punindo, mas para buscarmos constantemente corrigirmos em nós esses defeitos. E ainda ele acrescenta: se a própria lei divina, prestemos atenção neste esclarecimento que ele nos traz aqui, que se a própria lei divina, a fim de que possamos reerguer-nos para a vida, para que possamos nos reerguer para a vida, nos concede a bênção do esquecimento. Aqui ele está falando da bênção do esquecimento. Quando nós reencarnamos, Deus coloca sobre o nosso passado de culpa o véu do esquecimento, porque não temos estrutura psicológica, não temos estrutura suficiente para suportarmos lembrar ou a lembrança de todo o nosso passado delituoso. Então aqui ele nos fala que se a própria lei divina nos concede a bênção do esquecimento em relação aos nossos erros ou aqueles erros cometidos no passado, por que haveríamos de negar a mesma oportunidade aos nossos irmãos que caminham conosco? Então, se Deus nos concede a bênção do esquecimento, por que nós não praticamos também esta bênção do esquecimento em relação às faltas alheias? E aí ele encerra dizendo que em qualquer circunstância,
nos valermos das mazelas alheias como trunfo ou objeto de chantagem para nos colocarmos em situação de superioridade e privilégio é pôr à mostra uma das piores características de nossa personalidade. Então, quando nós usamos ou se usarmos destes artifícios para nos valermos das mazelas alheias, chantageando, usando isso aí como objeto de chantagem, para nos colocarmos numa situação de superioridade, sem sombra de dúvida que nós estaremos trazendo à tona as piores características nossas de espíritos baixos. Então, aquelas características daquele espírito que gosta de praticar a extorsão, que gosta de agir com vigarice ou sendo um vigarista, prejudicando as outras pessoas. Então, é preciso, sem sombra de dúvida, nós nos comportarmos de forma diferente e andarmos constantemente para frente e praticando, neste caso, a caridade do esquecimento em relação à falta ou às faltas dos outros. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e aí fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo número 93 do livro Palavras de Vida Eterna, Serviço e Inveja. Quando Emmanuel buscou como referência para estes estudos uma frase bem curta do apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de número 4, aquele belíssimo poema de Paulo relativamente ou relativo à caridade, ou acerca da caridade, ou acerca do amor. Então, aqui Emmanuel destacou para este estudo a frase de Paulo que diz que a caridade não é invejosa. Então, aqui nas palavras que estudamos anteriormente de irmão José, ele nos fala também acerca da caridade, do esquecimento que precisamos praticar em relação às faltas dos outros. E aqui Paulo nos fala da caridade de uma forma geral e nos falando que a caridade jamais é invejosa. E aí Emmanuel nos lembra da seguinte maneira, que muitos companheiros de jornada asseveram a disposição de ajudar. Então aqui ele nos chama a atenção que muitos de nós falamos que temos e que estamos com disposição de ajudar em nome da caridade. Então nós falamos, não, eu estou disposto, estou à disposição para praticar a caridade. No entanto, conforme ele nos fala aqui, no entanto, para isto, nós fazemos exigências. Para isto, nós exigimos os recursos que pertencem aos outros. Então, nós nos colocamos, conforme ele nos fala aqui, que muitos companheiros, muitos de nós, falamos que estamos dispostos e à disposição para a prática da caridade, só que nós exigimos que, para essa prática da caridade, nós esperamos o bolso dos outros. Não usamos o nosso e não temos esta disposição para usarmos o nosso próprio bolso, ou a nossa própria bolsa, ou a nossa própria conta bancária, o nosso salário, pouquinho por pouquinho, ou por menor que seja esta prática da caridade, nós esperamos o concurso dos outros. É lógico que em muitas situações nós buscamos o auxílio dos outros para ampliarmos este trabalho de caridade, mas entramos também com a nossa contribuição além do trabalho, além da força do trabalho, com recurso amoedado que tivermos condições de auxiliar. Mas aqui ele nos fala daqueles e de nós que, em muitas situações, nós queremos apenas a contribuição dos outros e sermos apenas um intermediário da caridade. E aí ele nos diz que muitos de nós, queremos amparar os necessitados, mas nos dizemos aguardar vencimento igual ao do colega que ele nos tomou à frente na organização de trabalho. Então aqui ele nos fala que em muitas situações
nós dizemos que queremos praticar a caridade, mas impomos como condição que iremos praticar a caridade quando alcançarmos um salário, uma remuneração no local em que nós trabalhamos igual ou superior àquele companheiro que passou à nossa frente numa promoção no local de trabalho. E aí ele diz ainda que declaram-se, muitos companheiros se declaram inclinados ao socorro de meninos desprotegidos, de crianças desprotegidas. No entanto, alegam que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próspero. Então aqui ele nos fala daqueles ou de nós que falamos que queremos e que estamos à disposição e com disposição para auxiliarmos crianças que se encontram em situação de necessidade, mas só que impomos como condições para ajudar essas crianças apenas quando alcançarmos uma condição financeira e apenas quando alcançarmos uma condição de moradia, uma casa confortável, assim como aquele companheiro de jornada, aquele amigo mais próspero. Quando eu tiver uma casa igual a do fulano de tal, aí sim eu irei praticar este trabalho de auxílio às crianças necessitadas. E ainda ele nos diz: afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. No entanto, interpõem a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição antes deles. Então aqui ele nos fala de mais uma condição que, via de regra, nós colocamos por ignorância nossa, por isso o título do capítulo, Serviço e Inveja, nós nos dizemos à disposição e com disposição para realizarmos um serviço caritativo, mas só que nós agimos de forma invejosa. Nós ficamos invejando a posição do outro e aguardando que estejamos ou que tenhamos alcançado aquela mesma condição do outro, a posição social do outro, como condição para iniciarmos o trabalho caritativo. Então é isso que ele nos fala, que nós nos colocamos ou nos dizemos desejosos de colaborar neste trabalho de semeadura do Evangelho. No entanto, colocamos como condição aquela condição de estarmos desfrutando da mesma autoridade dos irmãos que se encarregam de trabalhos em uma determinada instituição. No dia em que eu estiver na posição daqueles companheiros que comandam os trabalhos daquela instituição ou numa situação superior, aí sim eu irei iniciar o trabalho de caridade. E aí ele diz na sequência que muitos expõem a intenção de escrever na difusão da luz espiritual. Aqueles que têm capacidades para a escrita, então aqui ele fala que muitos se colocam ou dizem ter a intenção de escrever na difusão da luz espiritual. No entanto, eles também colocam condições ou exigem condições para iniciarem este trabalho de difusão através da escrita, que somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Então aqui ele nos chama a atenção para este ponto, aqueles que têm uma capacidade ou que dizem ter uma capacidade desenvolvida para a escrita, mas que só irão começar aquele trabalho e colocam como condição apenas quando eles alcançarem a posição daqueles outros irmãos que já se encontram neste labor há muito tempo, já com a estruturação da palavra escrita para a semeadura da luz espiritual aqui na Terra por meio da escrita. E aí ele encerra este belíssimo capítulo ainda nos esclarecendo: se você aspira, se eu aspiro, se nós aspiramos realmente servir ao bem,
Então, se você aspira a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante. Então, aqui ele nos chama a atenção que se nós realmente aspiramos servir ao bem, não detenhamos a nossa marcha aqui na Terra na cobiça expectante, ou seja, ficarmos invejando, cobiçando e simplesmente na expectativa e esperando alcançar posição tal ou tal aqui na vida. Então não fiquemos, não nos detenhamos na cobiça expectante a pedir que a possibilidade dos outros te passe às mãos. Então, se realmente nós queremos servir, não fiquemos aguardando e pedindo que a possibilidade que os outros já alcançaram, elas cheguem de graça às nossas mãos. Se queremos alcançar a posição que os outros já alcançaram através de árduo serviço, de uma longa trajetória, sem sombra de dúvida que é preciso começar e realizar também o mesmo trabalho desde o início, a árdua trajetória de ascensão para alcançarmos aquela posição. E quando chegarmos àquela posição daqueles que estão lá hoje, com certeza, aqueles que estão lá hoje, naquela posição que nós cobiçamos, que nós invejamos, se eles continuarem trabalhando, eles já estarão muito adiante. E aí nós teremos que continuar trabalhando para alcançarmos a outra posição e assim sucessivamente. Então, que possamos ter estes irmãos que estão lá na frente como um ponto a ser alcançado, não na forma de inveja, mas como aquele roteiro, aquela bússola a nos indicar o caminho a ser perseguido ou alcançado. E aí ele encerra dizendo que a caridade não é invejosa. É por isso que a caridade não é e não pode ser invejosa. Façamos a nossa parte. Então aqui Emmanuel encerra dizendo que a caridade não é invejosa e por isso nós precisamos fazer a nossa parte. E como aqui ele fez referência e estudou acerca da caridade, é preciso que lembremos a questão 886 de O Livro dos Espíritos, onde nós encontramos aquela belíssima conceituação da palavra caridade segundo o entendimento de Jesus, conforme Kardec fez o questionamento aos espíritos amigos. E segundo os espíritos amigos, Jesus entende a caridade e praticou a caridade aqui na Terra da seguinte maneira. Então, caridade para Jesus é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E para ampliarmos um tanto mais os nossos estudos acerca da caridade, é preciso que estudemos em O Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 15º, que tem como título Fora da caridade não há salvação. Então, o capítulo 15º é um belíssimo estudo acerca da caridade, já que neste capítulo 15º, os espíritos amigos trazem como referência, juntamente com Kardec, a parábola do bom samaritano, que é aquela verdadeira prática da caridade, conforme Jesus exemplificou quando ele foi questionado acerca do próximo, desta prática de caridade em relação ao próximo. Nós encontramos também estudos belíssimos acerca do maior mandamento, aquele amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e um outro belíssimo estudo que é exatamente acerca destas palavras de Paulo, quando nesta primeira epístola aos Coríntios, ele falou acerca da caridade. Por isso, o título do capítulo 15º, Fora da caridade, não há salvação. E os espíritos amigos, neste mesmo capítulo 15º, mais especificamente no item de número 5, ele nos chama a atenção que o único caminho que nós temos para alcançarmos aquela chamada salvação, o único caminho chama-se caridade e humildade. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e colocarmos mãos à obra
para nos transformarmos em pessoas melhores. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, e até uma próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.